Vamos iniciar então nossa oração. Invocando o Espírito Santo de Deus para que Ele esteja conosco. Hoje nós vamos ler um trecho que vai nos trazer uma grande lição sobre o Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora para que tu continues dentro de nós. Nós sabemos que a tua vontade é essa, nós sabemos que a tua promessa é essa, mas nos dá, ó Espírito Santo de Deus, a fé ousada para nós crermos nessa promessa. O que nós precisamos, Senhor, é crer na tua promessa, crer na tua palavra. Nós precisamos ter ousadia para crer. A nossa fé tem sido tão superficial, Senhor. Tem sido uma fé tão sem profundidade, Pai, que faz com que nem seja fé. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, nos dá a fé para acreditarmos realmente na tua promessa, de que tu estarás conosco dentro de nós até o fim de nossa vida, principalmente para nos ensinar todas as coisas. Nós te invocamos, ó Espírito de luz, Espírito de sabedoria, Espírito de discernimento, de instrução, para que nós possamos conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, conhecer os caminhos do Senhor que são mais altos do que o nosso e conhecer a vontade de Deus que é superior à nossa e principalmente conhecer o desejo de Deus para conosco, que é desejo de bem e não de mal. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus. Todos digam comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora na tua presença e te pedimos, Senhor, vem estar conosco segundo a tua promessa. Sintamos a presença de Jesus aqui agora e aproveitemos para confessar a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós lhe confessamos todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, sejam por palavras, sejam por obras, sejam por omissões, sejam por pensamentos. Nós te confessamos, Senhor, e te pedimos perdão por tudo que fizemos de errado. E entregamos a ti a nossa vida, Senhor Jesus. E declaramos que tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso único Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nesse instante nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós temos direito à promessa, à herança da promessa. Nós agradecemos ao Senhor Jesus e todos que creem, digo amém, glória a Deus, assim seja. Vamos estudar aqui um trecho hoje, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 11. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 11. Vamos ler o que está escrito aqui. Então subiu Naás, rei dos Amonitas, e sitiou a cidade israelita de Jabes-Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás. Vão seguindo para vocês verem como é que nós vamos proceder para entender a palavra de Deus. Porque a Bíblia, quando a gente lê e entende, é uma delícia de comida. Esta é a verdade. Então, Naás, que era um rei amonita, portanto um rei inimigo de Israel, ele sitia a cidade de Jabes-Gileade, que era uma cidade israelita, e quando os homens de Jabes-Gileade viram o rei amonita cercando a cidade, eles imediatamente, sem mais outra qualquer análise, chegaram ao rei e disseram, faça uma aliança conosco e te serviremos. Olha só qual é a atitude do povo. Quando vê um perigo, ao invés de buscar uma solução em Deus, faz uma aliança conosco, o inimigo, faz uma aliança conosco e nós vamos te servir, nós vamos ser teu escravo. Porém, Naás, amonita, o rei amonita, lhes respondeu. Esta é a resposta que Satanás dá a cada um de nós quando nós propomos com ele uma aliança. Farei aliança convosco, sob uma condição, de vos vazar os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então o rei amonita, que estava por cima, disse, vocês querem uma aliança? Vou fazer com vocês, mas a condição é essa, eu vou vazar o olho direito de todos vocês,
Vou vazar o olho para que vocês fiquem marcados. Este é o golpe de Satanás, ele nos marca. Ele nos marca com doença, com dor, com enfermidade, nos marca com amargura, com tristeza, com solidão, com angústia, com pobreza, com miséria. Satanás nos marca. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma aliança com ele. Esta é a grande verdade. Aí, o que eles disseram, os anciãos de Jabes Gileade? Em vez de recusar a proposta, olha o que eles disseram. Concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, que nos socorra, então nos entregaremos a ti. Então eles pediram 7 dias de prazo para eles mandarem procurar se tinha gente para ajudá-los, para livrá-los, porque eles não tinham força, não acreditavam na sua própria força, não acreditavam que tivesse força para vencer. Se ninguém vier nos auxiliar, nós nos entregaremos, nós deixaremos vazar os nossos olhos e nós vamos ser escravos de vocês. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram esse caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Era o que o povo israelita sabia fazer em primeiro lugar. Qualquer desgraça, qualquer problema que eles tinham, eles se punham a chorar. Se jogavam no chão, cobriam-se de terra, rasgavam as vestes e partiam para a choradeira. A coisa que menos Deus quer de nós é o choro. O que Deus quer menos de nós é o choro. E nós estamos vendo nas igrejas evangélicas principalmente, antes de começar o culto, 40 minutos de uma oração em que a mulher lá chora, 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 ninguém presta atenção naquilo e aquilo não se constitui ato de fé, porque ninguém leva a sério aquilo. O povo então, olha, o primeiro se inclinou à servidão, o segundo pôs-se a chorar. Eis que Saul, que voltava do campo atrás dos bois, perguntou: que tem este povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Por que Saul aparece aqui? Porque Saul, 3 capítulos atrás, ele foi ungido rei de Israel. E é bom que a gente faça uma observação. O povo de Deus sempre foi guiado pelo próprio Deus, através de gente que Deus nomeou. Nomeou Moisés, nomeou Josué, nomeou juízes. Então Deus dirigia o povo através das suas próprias ordens e através de homens que ele dirigia. Foi então quando Samuel era juiz e os filhos de Samuel eram sacerdotes e maus sacerdotes, o povo foi a Samuel e pediu um rei. Diz: todo mundo ao nosso derredor tem um rei. E por que nós não podemos ter um rei? É outro mal do povo. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo é, por que eu não posso ser? Todo mundo diz, por que eu não posso dizer? Todo mundo anda, por que eu não posso fazer? Então o povo de Israel, num determinado momento, que era dirigido por Deus, diz: então todo mundo tem rei, por que eu não posso ter? Aí Deus disse a Samuel: elege um rei para eles. E eles elegeram Saul rei. No eleger Saul rei, Saul então tomou posse como rei, mas era um moço novo de tudo. E quando ele ouviu essa história aqui, olha o que está escrito aqui: e o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ele ouviu essas palavras, e acendeu-se nele uma grande ira. É importante que a gente diga que o Espírito de Deus não foi só essa vez que inflamou Saul. Se nós virarmos a página, nós vamos ver o capítulo 10, e no capítulo 10, quando Samuel nomeia Saul, olha o que Samuel diz para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, Saul, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando o Espírito de Deus toma posse de nós, quando o Espírito de Deus toma posse de nós, nós somos transformados em outro homem. É isto que precisa acontecer na nossa vida. Se nós quisermos ter Deus no nosso coração, se nós quisermos ter a presença de Deus conosco, nós temos de nos transformar em outro homem.
temos de nascer de novo, como disse Jesus no capítulo 3 de João, temos de ter uma nova natureza, temos de ser um novo homem, temos de ser uma nova criatura. Então Samuel disse para Saul, o Espírito de Deus vai tomar posse de você e você vai ser outro homem. No versículo 9, está escrito aqui: sucedeu, pois, que virando-se Saul para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Veja como é que Deus age quando a gente se chega a Ele. Veja como é que Deus tem a sua ação quando a gente se chega a Ele. Quando a gente se inclina perante Deus, quando a gente quer, Deus mudou Saul, mudou seu coração imediatamente. E no versículo 10, quando Saul chegou a Gibeá, eis que um grande grupo de profetas saiu ao seu encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul naquela mesma hora. Então, Deus está presente. Percebam que Saul não invocou o Espírito Santo, que Saul não chamou o Espírito. Saul abriu seu coração e o Espírito entrou nele, o Espírito Santo entrou nele. Não o Espírito, esse Espírito mau, esse Espírito que entra aí nas pessoas a todo instante, a toda hora, o Satanás que entra, o Espírito Santo de Deus. E ele foi transformado num novo homem, num novo coração. Saul se apossou então de grande ira e disse assim, ele pegou uma junta de bois, cortou essa junta de bois em pedacinhos, um pedacinho bem pequeno, e mandou distribuir esses pedacinhos para todo Israel, que estava acovardado, amedrontado, atemorizado, medroso. Mandou entregar um pedacinho de carne de boi para cada um. Não é para comer, fazer churrasco, não. Olha o que ele disse assim: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Saul usou daquele pedacinho de carne para ativar o povo. Mesmo porque você mexer com os bens do judeu é um problema grave, né? Mexeu com a coisa deles é um problema grave. Eles não estavam incomodados com o olho que ia perder, não, mas estavam incomodados com os bois que iam ser cortados em pedacinhos. Aí o povo se inflamou e o povo saiu correndo atrás de Saul. E eles foram lá, em número de 300.000 homens se reuniram para abater os amonitas. E os amonitas foram abatidos. Os amonitas foram vencidos, foram mortos, não sobrou ninguém. E o que aconteceu? Que o povo não precisou entregar os seus olhos para a sua servidão. Mas essa historinha daquele tempo, será que isso acontece hoje? Será que isso acontece hoje? Vamos ver aqui 3 artigos que eu separei para analisar aqui. Veja bem, diabetes cresce no Brasil entre os homens. Diabetes cresce no Brasil entre homens. Então o que está acontecendo? Que o índice de diabetes está crescendo no Brasil de maneira cruel. Vejam bem, são 6% das mulheres, e se nós colocarmos que nós somos quase 100 milhões de mulheres, 6% seriam 6 milhões de mulheres que estão com diabetes. Se nós botarmos são mais 100 milhões de homens, são mais 6% também, então são mais 6 milhões de homens que estão com diabetes. Se nós somarmos os dois, nós temos nesse vale de meu Deus aqui 12 milhões de diabéticos. 12 milhões de diabéticos. E a diabetes vem da onde? A diabetes vem principalmente do excesso de peso, do sedentarismo e do tabagismo. 3 coisas que o cão colocou na nossa vida. Ou seja, 3 coisas que o amonita, o Satanás, nos cercou e disse: eu vou arrancar o olho de vocês. Só que o cão, em vez de arrancar o olho, ele disse: você vai fumar, você vai comer demais, você vai fazer sem fazer nada, porque a consequência disso tudo vai ser a diabetes, que em consequência disso tudo vai trazer problemas vasculares, vai trazer problema do coração, vai trazer problema de toda a ordem para vocês, né? E o povo aceita, e o povo diz:
Eu vou procurar ver se encontra alguém que possa me salvar desse problema. Em vez de buscar o Espírito do Senhor para se salvar, não, ele vai buscar ver se salva de algum outro problema. Por isso é que eu afirmo, digo e insisto, de que Madre Paulina, que os católicos dizem que é santa, ela não pode ser santa, porque ela não se chegou a Deus. A mulher morreu sem as duas pernas, sem um braço e sem a vista, através da diabetes, que é consequência ou de tabagismo, ou de sedentarismo, ou de comida, ou de falta de fé. Ou de falta de fé, ou falta de ousadia na fé. Por certo, Madre Paulina foi devota de Santa Rita, de São Joaquim, de São Francisco, que morreu leproso, de outros que morreram tuberculosos, de outros que São Luís morreu tuberculoso, fininho, tuberculoso. Então é povo que deixou furar o olho, deixou vazar o olho, não foi buscar a Deus, Vamos ver aqui um outro artigo. 22% dos argentinos são pobres, segundo dados oficiais. 22% da nação argentina é pobre. Uma nação que tripudiou sobre os brasileiros sempre, porque sempre foram tidos como mais nobres, mais ricos, mais poderosos. 22% da pobreza total, na pobreza tremenda. E a pobreza é o olho que o cão está furando do povo. Por quê? Porque quando chega o cão e diz, você vai me servir, você vai ser meu escravo, eu vou te arrancar o olho para te marcar, o povo não tem coragem de dizer, não, Senhor, eu tenho um Deus mais forte, eu tenho um Deus maior, eu tenho um Cristo na minha vida que não vai deixar isso acontecer comigo, que não vai permitir que isso aconteça comigo. Aí temos uma coisa mais triste ainda, que é essa manchete aqui. Obama se torna o primeiro presidente americano a apoiar o casamento gay. E aqui explica por que ele apoiou. Porque 15% dos que estão dando dinheiro para ele ser presidente de novo, são gays. E eles pressionaram para que ele tomasse uma atitude. Então, entre a fé dele, entre a crença dele, que ele já falou várias vezes que era contrário ao casamento gay, e o dinheiro dos gays, ele preferiu ficar com o dinheiro dos gays. Ou seja, ele preferiu arrancar o olho, ele preferiu se tornar escravo, ele preferiu que se arrancasse o olho. Porque, vejam bem, o arrancar o olho, gente, não é uma coisa, não é uma palavra ao pé da letra. Arrancar o olho porque para mim, na minha cabeça, o olho é a coisa mais preciosa que nós temos. Eu tenho a impressão que se nós fizermos uma lista do que nós queremos que nos arranque, o olho vai ser a última. Nós vamos dar os dedos, vamos dar o pé, vamos dar o braço, vamos dar tudo. Mas quando chegar no olho, a gente não vai dar. Né? A língua é comprida, se te cortar a metade não tem problema, né? Mas o olho, ninguém entrega fácil. Então, a imagem aqui da Bíblia significa dizer, vai tirar o mais precioso, que é o olho. Então, o que está acontecendo no mundo é que os amonitas, ou seja, o Satanás, sitiou o povo, está fazendo o povo de escravo. E está marcando o povo que não se liberta, arrancando o olho, ou seja, colocando nesse povo coisas que equivalem a arrancar o olho. Doenças de toda ordem, doenças de toda situação, doença de toda maneira, doença de todo jeito. E o demônio aparece de forma que as pessoas não conseguem se explicar. Essa noite me ligou uma senhora dizendo para mim assim, pastor, me dá uma explicação. Eu sou uma mulher virtuosa, sou uma mulher presa no meu lar, digna, honesta, decente, mãe dos meus filhos, avó dos meus netos, mas o meu marido saiu para o mundo e fez besteira. E me voltou em casa aqui com 2 filhos. E eu o perdoei. Perdoei. E agora aconteceu o seguinte, eu estou com câncer. O câncer já em estado terminal, e os médicos dizem que esse câncer tem origem numa grande mágoa que eu sofri, num grande problema que eu sofri, e como esse câncer é no sangue, no seio, dizem que quando o sangue é no seio da mulher,
É porque ela sofreu uma grande decepção com o esposo, com o marido, é uma grande decepção amorosa? Mas por que eu tenho isto? Por que eu tenho isto? E não meu marido que aprontou? É uma pergunta muito interessante. Porque foi o marido que aprontou, foi o marido que adulterou, foi o marido que saiu, foi o marido que pecou, foi o marido que fez todo o erro. E ainda traz para casa dois filhos ainda, para poder atormentar a mulher, para poder ser uma contínua aguilhão na mulher, né? Eu disse, mas a senhora perdoou mesmo? Ela disse, bom, eu perdoei, sabe? Perdoei, recebi o marido de volta aqui em casa, por causa dos filhos, o senhor sabe, né? Como é que a gente vai fazer quando tem filho? Né? Eu recebi o marido em casa por causa dos filhos, mas o senhor sabe, sempre fica aquela magoazinha no coração. Então não perdoou, acabou, não perdoou. Não seguiu a Bíblia. É duro perdoar? É. Mas justamente porque é duro, é que tem valor. Porque só tem valor as coisas difíceis. As coisas fáceis não têm valor nenhum. A nossa vida, ela é medida pelas coisas difíceis que nós vencemos. Os tratores grandes só são testados quando eles enfrentam tocos de grande envergadura e precisam de força. Então, ela não perdoou. Ela não perdoou. Não obedeceu à Bíblia. Continua com aquela mágoa no coração. Não perdoou e aquilo se transformou num câncer. Mas ainda vamos analisar mais um pouquinho qual é a ação do demônio aí. A ação do demônio aí é a seguinte. O demônio põe um câncer na coitada e todo mundo fica dizendo assim, mas olha que injustiça de Deus. Olha que injustiça de Deus. Põe um câncer numa mulher digna, honesta, decente, maravilhosa como essa aí, e o infeliz que fez tudo errado, tá aí lampeiro, forte, viçoso, né? Então a gente pensa que é uma injustiça de Deus. Mas aí você vai profundo, pergunta para aquela mulher, a sua fé, minha filha, qual é? Eu sou uma devota de Santa Rita de Cássia. Olha, todo domingo eu vou na capela de Santa Rita de Cássia, eu vou lá orar, vou lá pedir para ela. Porque eu sou uma devota de Santo Expedito, porque eu sou uma devota de Aparecida. Olha, a Nossa Senhora do Desterro é outra que está na minha... Pois é, mas ela está apegada a cipó frouxo. Ela é uma tarzanzinha que está numa mota pendurada em cipó que não aguenta. Cipó que não tem força. Então, aí o demônio age dessa maneira para que o povo descreia de Deus. E toda a norma que é ensinada é que um câncer desse é uma provação que Deus coloca na pessoa. Mentira! Deus é pai daqueles que são seus filhos. Deus não é pai de quem não é filho dele. Deus não é padrasto de ninguém. Deus é pai. Preste bem atenção. Deus não é padrasto de ninguém. Deus é pai. Deus não aceita ser padrasto de ninguém. Deus não aceita ser pai de filho de Maria. Deus não aceita ser pai de filho de Santa Rita. Deus não aceita ser pai de filho de Santana. Deus não aceita ser pai de filho de Nossa Senhora Aparecida. Deus não é padrasto de ninguém, ele é pai único de quem é seu filho. Filho direto dele. E quando o demônio faz isso, o que ele põe? Ele põe uma pessoa que parece lúcida, que parece boa, todo mundo olhando, aprontou, fez o que fez, desgraçou a vida da família e tá aí lampeiro, tá aí bacana, tá aí cheio de coisa. Agora a outra que é virtuosa, que é honesta, que é direita, tá amargando um câncer. Ora, mas quando o Amonita, quando o Satanás sitiou esta senhora, se ela, em vez de entregar os seus olhos para ficar escrava, ela tivesse buscado a libertação através de Cristo, se ela tivesse buscado o Espírito Santo que entrou em Saul e transformou Saul em outro homem, que entrou em Saul e fez Saul virar o povo judeu contra os amonitas, se tivesse buscado o Espírito Santo de verdade, se tivesse buscado a sua filiação com o Pai, ela não teria o câncer. Esta é a grande verdade. Esta é a ousadia de fé que nós temos de ter. Eu sei que quando eu prego isso, as pessoas que escutam, tem nego que me liga e diz assim, ô pastor, mas não é bem assim não, o senhor está enganado. Não é bem assim não. Deus prova as pessoas através de doença. Mas que pai ruim tem esse cidadão? Que pai terrível tem esse cidadão que põe um câncer na pessoa para prová-la? Que isso? Deus não faz uma coisa dessa?
Deus é Pai, Pai amantíssimo. Um Deus que entregou seu filho para morrer por mim, para me salvar. Ele vai botar uma doença em mim? Ele vai botar um câncer em mim? O cão pode pôr, se eu deixar. O cão pode pôr se eu abaixar as minhas guardas. O cão pode pôr se eu tiver o medo do sítio dos amonitas. O judeu teve medo. Você dá 7 dias. Se nós não encontrarmos ninguém para nos salvar, nós vamos deixar você furar o olho nosso e vamos servir você. Vamos ser escravos de vocês. Olha só a situação que o demônio coloca o nosso povo. E vocês saiam por aí e vão ver milhares de pessoas nos hospitais. Doentes, sem esperança, sem perspectiva e sem buscar a Deus. Vocês vão ver milhares de pessoas nas cadeias. Porque buscaram o crime. Vão ver milhares de pessoas assaltando de todas as formas, assaltando de bicicleta, de moto, a pé, agora virou moda de lancha. O Brasil tá chique agora, o Brasil tem pirata, né? Que assalta de lancha. Olha só o que o demônio está fazendo na nossa terra. O que o demônio está fazendo conosco. E o povo não está buscando a Cristo de verdade. Nós temos um exemplo claro aí que aconteceu agora. Um apóstolo, né? Lança a mão de 60, 70 milhões de dinheiro da igreja. E o pior, ele fica se gabando perante o povo. Vocês estão vendo o que aconteceu comigo? Né? Me botaram no ar que eu sou ladrão, que eu sou isso, aquilo. Olha o povão aqui ao meu redor. Eu só queria lembrar a esse pastor, a esse apóstolo, que está escrito na Bíblia aqui, que no dia do julgamento vai acontecer que muita gente vai chegar lá e Jesus vai dizer, não te conheço, mas eu preguei no teu nome, eu curei doente, eu expulsei demônio, não te conheço. E ontem ele deu um exemplo, mas tão claro, que eu até me ri. Ele disse assim, todos nós conhecemos o episódio de Jesus e Barrabás. Barrabás, um ladrão, um assassino, um bandido. E quando Pilatos perguntou, quem quer que solte? Pilatos perguntou, quem vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? O povo disse, solta Barrabás, solta o bandido. E mate Jesus. Ele está acontecendo isso. Mate a igreja. Mata a igreja que você está representando e solta o bandido na rua para que ele continue recebendo as glórias de um povo que está com o olho furado, o olho vazado, um povo escravo que vai lá por interesse de receber a cura, mas não vai lá para receber Jesus. É grave falar uma coisa dessa, é grave dizer uma coisa dessa, mas a Bíblia é clara em declarar os ladrões. Zaqueu era ladrão, mas quando encontrou Jesus, ele se arrependeu e deu 4 vezes mais a quem ele tinha roubado. Zaqueu, o ladrão da cruz, pediu perdão a Jesus. O ladrão Judas não pediu perdão e foi se matar. Então são 3 ladrões que a Bíblia fala, assim, no momento que eu estou me lembrando, cada um teve atitude diferente. O ladrão Judas, que roubava a bolsa de Jesus, que roubava o dinheiro de Jesus, que roubou a vida de Jesus, ele foi e se matou, porque não se arrependeu. O ladrão que estava ao lado de Jesus, de verdade, se arrependeu. E Zaqueu devolveu tudo que havia roubado. Gente, a nossa vida com Jesus é muito séria. Se nós não quisermos perder o nosso olho no cerco dos amonitas, no cerco de Satanás, nós temos de nos entregar de verdade a Cristo. E como a gente se entrega de verdade a Cristo? Veja aqui em João capítulo 6, é um dos textos mais difíceis da gente entender. E a Igreja Católica transforma esse texto numa coisa horrível de idolatria. Jesus diz assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então a Igreja Católica transforma Cristo numa hóstia de trigo e diz para o povo que não tem cabeça que aquilo ali é o Cristo verdadeiro, corpo, alma, sangue e divindade.
E quem comer aquele pão ali que eles fazem, está comendo a carne de Cristo, está comendo o sangue de Cristo. Mas que balela, mas que mentira. O sentido de Cristo aqui é o seguinte: Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, Cristo é a palavra de Deus. Então, quando Cristo diz, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não terá a vida eterna, ele quer dizer o seguinte: quem não comer a palavra de Deus, quem não beber a palavra de Deus, quem não colocar a palavra de Deus dentro de si, quem não se embrenhar desta palavra, quem não se engravidar desta palavra, não terá a vida eterna. É completamente diferente do que eu dizer para uma pessoa: olha, aqui está o corpo e o sangue de Cristo, se você comer isso aqui, você tem a vida eterna. Mentira. A coisa não tem nada de extraordinário, não tem nada de externo, a coisa é íntima, a coisa é interior. Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá a minha vida eterna. Aquele que não beber o meu sangue, não comer a minha carne, não permanecerá em mim. Isso significa dizer: quem não ouvir a palavra de Deus, quem não tomar a palavra de Deus como norma de vida, quem não tomar a palavra de Deus como comida e bebida, quem não viver pela palavra de Deus, não vai ter vida eterna, não vai estar em Cristo. É completamente diferente do que eu ser um comedor de hóstia. Desculpe eu falar desta forma, mas tem que ser assim que a gente tem de falar a palavra de Deus, porque Cristo foi mais além. Cristo pegou um chicote e derrubou nas costas dos que conspurcavam a igreja. Nós temos de ver que a palavra de Deus nos diz isso. É comer, beber o sangue de Cristo, é comer a carne de Cristo. Ou seja, entrar na Escritura Sagrada, viver a Escritura Sagrada, viver com a Escritura Sagrada, pela Escritura Sagrada e na Escritura Sagrada, porque só assim é que nós vamos ter a vitória e a vida de sucesso nessa nossa vida. E todos aqueles que vivem assim vão ser curados, não vão ter os olhos vazados. Não vão ter os olhos vazados. Quero falar para essa menina que está aqui à minha direita, que está com a garganta ruim, e ela diz: não sei o que acontece, porque quando eu fico de frio, ou então quando tem poeira, a minha garganta fica assim. Não aceite, minha filha, não aceite. A sua garganta foi feita pela mão de Deus, viu? Foi feita pela mão de Deus, e ele fez perfeita. O Satanás é que vai na sua garganta fazer você falar rouco, fazer você falar diferente, fazer você falar com dificuldade. Não aceite isso. Diga comigo: eu não aceito essa dor, essa doença, essa enfermidade. Eu repreendo a ação de Satanás na minha vida. Eu amaldiçoo essa dor na minha garganta. E eu ordeno: Satanás, tira a tua mão da minha garganta, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Diga: eu creio. Fale alto agora. Eu creio. Fala mais alto. Eu creio. Mais alto. Eu creio. Mais alto. Eu creio. Ué, acabou a voz rouquinha dela, né? Gente, nós temos que ter ousadia da fé. Esta é a verdade. Ousadia da fé. Vocês vão ver que essa menina hoje vai falar o dia inteirinho sem nenhum problema. Até a hora em que, como Pedro, ela duvidar. Aí ela vai afundar de novo. Porque Pedro estava andando sobre as águas, quando duvidou, afundou, né? E ela vai falar bonitinha, porque ela disse que crê, ela falou aqui na frente de todo mundo. E se ela não duvidar mais, ela vai falar o resto da vida sem nenhum problema. A hora que ela duvidar, vem de novo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer o nosso pedido, então? Vamos fazer o nosso pedido em prol das pessoas que precisam de crescer a sua fé. Vamos hoje interceder por todos aqueles que estão dúbios na sua fé, que estão fracos na sua fé. Pedir a Deus que dê ousadia para essas pessoas, ousadia na fé, para que eles enfrentem os problemas com coragem, com fé em Cristo, comendo e bebendo o sangue de Cristo e a carne de Cristo, ou seja, bebendo e comendo a palavra de Deus, para poder ter uma vida diferente, uma vida nova. Oremos então por eles, para que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal. Porque só teu, Senhor, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pega para mim o óleo que está lá na...